aula de hoje vamos estudar um pouquinho sobre MMC, mínimo múltiplo comum. Como já diz o nome, eu quero achar o mínimo múltiplo comum entre alguns números. Para isso vamos ver algumas situações, problemas. Eu quero que você acompanhe comigo. Vamos lá, nossa primeira situação diz o seguinte: 3 viajantes seguiram hoje para Petrolina. O mais jovem viaja com o mesmo destino, de 12 em 12 dias. O segundo, de 15 em 15 dias. E o mais velho, de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias viajarão novamente juntos? Sempre que eu usar o termo de coincidência, quando irão se encontrar novamente, quando irá ocorrer novamente, é o termo que me diz que eu tenho que fazer o MMC, certo? Então, o mínimo múltiplo comum desses números. Então, vamos lá. Nós vamos fazer, então, o cálculo aqui. Primeiro, nós vamos fatorar. Então, eu vou colocar os números aqui, que é o número 20, o número 15 e o número 12. E eu quero descobrir, então, o MMC desses 3 números. Então, vamos começar fazendo a fatoração. Primeira coisa que eu preciso fazer é pegar o menor número primo e fazer, então, a divisão. Lembrem-se também que já estudamos sobre números primos. Então, dá uma olhadinha nas aulas anteriores se você não lembra o que é um número primo, tá? Vamos lá, o menor número primo é o número 2. Então, eu vou dividir esses números por 2. Então, vamos lá. 20 dividido por 2 é 10. 15 eu posso dividir por 2? Não posso. Então, eu repito esse número. 12 dividido por 2 é 6. Eu ainda posso dividir por 2. Porque eu tenho 10 e os 6 que são pares. Então, eu vou repetir. 2. 10 dividido por 2 é 5. 15 dividido por 2 eu não posso fazer, eu repito. 6 dividido por 2 é 3. Agora, eu tenho que fazer pelo próximo número primo, sempre em ordem crescente, tá? Os números primos. Então, vamos lá. O próximo número primo menor que eu tenho é o 3. Então, vamos lá. Vamos colocar o 3 aqui e vamos dividir. 5 dividido por 3 é impossível. Não posso dividir 5 por 3. Então, o que eu faço? Quando eu não posso, eu repito. 15 dividido por 3 eu posso. 3 vezes 5 é 15. Então, coloco o 5 aqui. E 3 dividido por 3 é 1. Aqui eu já cheguei no 1, então terminou essa parte. Agora eu vou fazer a última divisão aqui. Próximo número primo que eu tenho é o 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. E 1 aqui eu só copio. Então aqui eu terminei a minha parte da fatoração. E agora o que eu devo fazer, professora? Como que eu vou descobrir? Esses números que eu tenho que colocar lá? Não. Eu devo então multiplicar esses números. Então eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 13 vezes 5. Certo? 2 vezes 2 é 4. Vezes 3 vezes 5. Vamos fazendo assim. 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 é 12 vezes 5. E 12 vezes 5 é 60. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 deu 60. Então, 60. Lembra que eu falei que um saía e viajava de 12 em 12 dias, o outro de 15 em 15 e o mais velho de 20 em 20. Então, quando que eles vão novamente viajar juntos? Depois de 60 dias.
Muito bem, então aqui, agora eu tenho de outra forma a mesma coisa que eu tinha feito na fatoração, mas agora eu fiz o quê? Eu multipliquei os números 20, 15 e 12 por 0, por 1, por 2, por 3, como se fosse a tabuada. O múltiplo é o resultado da tabuada, né? Então, olha só, multipliquei por 0, multipliquei por 1, multipliquei por 2, por 3 e assim por diante. Aí eu tenho que olhar o quê? Qual é o mínimo múltiplo comum? Professora, mas por que não é o 0? Se fosse o 0, toda vez que a gente fizesse o cálculo do MMC, ia ser 0 para todas as respostas, né? Eu quero sempre o diferente do 0. O menor que seja diferente de 0. Então, vamos lá. Nós temos, aqui a gente já sabe que é 60, né? A gente vai circular aqui, ó, 60, tá? Muito bem. Então, nós podemos analisar, olhando os outros números, que eles nem se repetem, ó, eles não têm na outra tabuada, ó. 12, 15, 20, 24, 30, 40, 36, 45, 40, 48. Então, não tem. O único que tem nos três, por isso que se diz que é comum, quer dizer que está nos três números o mesmo valor, tá? Então, a cada 60 dias, nós temos, então, o encontro desses rapazes para a viagem, né? Como a gente tem ali no problema que a gente viu. Mais um exemplo aí para vocês. Uma pista de corrida tem 3 carrinhos. O primeiro carrinho, ele dá a volta a cada 30 segundos. O segundo carrinho dá a volta a cada 45 segundos. E o terceiro carrinho dá a volta a cada 1 minuto, ou seja, 60 segundos. E eu quero saber quando que os três se encontrarão novamente. Então, para isso, eu vou primeiro fazer a fatoração, tá? Vamos colocar aqui, então, 60, 45 e 30. E vamos fazer desse formato, então. O primeiro número primo menor que eu tenho, que eu posso dividir, é o número 2. Então, 60 dividido por 2 é 30. 45 dividido por 2 eu não posso fazer, eu repito. 30 dividido por 2 é 15. Ainda posso dividir pelo 2, então vamos lá. 30 dividido por 2 é 15. 45 eu não posso e o 15 não posso dividir por 2. Repito. E agora eu vou dividir pelo próximo número primo, que é o número 3. 15 dividido por 3 é 5. 45 dividido por 3 é quanto? 15. E 15 dividido por 3 é 5. Mas eu ainda tenho um número que é divisível por 3. Então, eu vou fazer novamente. Vou copiar o 5. 15 dividido por 3 é 5. E o 5 eu copio. E agora sim eu vou para o último número primo que eu posso usar aqui para terminar a conta, que é o número 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. E 5 dividido por 5 é 1. Fechei aqui então. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esses números, como eu disse. Eu posso escrever ele dessa forma. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 13 vezes 5. Ah, mas eu também posso escrever de outra forma que não fique tão comprido assim na hora de colocar na linha? Posso, ó. 2, quando eu tenho dois números 2, ele fica ao quadrado. Vezes 3 e vezes 5, tá? Então, eu também posso escrever desta forma. Estou dizendo que ele está na potência 2, multiplicando 2 vezes. Na potência 2, multiplicando 2 vezes. Se fosse 3 vezes o 3, teria um 3 ali em cima, tá? Eu posso fazer dessa forma. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4.
3 vezes 3, 9. E vezes o 5. 4 vezes 9 vezes 5 vai dar o total de 180. Então, a cada 180 segundos, eles se encontram, os 3 carrinhos se encontram. Bom, aí eu posso também perguntar o seguinte: isso corresponde a quantas voltas? Se cada volta é 30 segundos, porque o primeiro carrinho dá uma volta completa em 30 segundos, os outros aqui demoram um pouquinho mais para dar a volta. Então, eu posso pegar os 180 e dividir por 30. Vamos colocar aqui em cima, ó. 180 dividido por 30, que vai dar um total de 6 voltas. Então, 180 segundos correspondem a 6 voltas. Agora, vamos ver isso fazendo a tabela de múltiplos, tá? Bom, como eu disse para vocês, a gente continua aqui mostrando então agora eu fazendo um múltiplo, multiplicando por 0, por 1, por 2, por 3, até achar o valor. Então, ó, 30 segundos do primeiro carrinho, então eu fiz por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, e o resultado da minha multiplicação eu fui escrevendo aqui. Aqui também, do 45 e aqui do 60. Vejam que o mínimo múltiplo comum, então, que é diferente de 0, porque não pode ser o 0, que é o menor, é o 180, tá? Então, o MMC de 60, 45 e 30 é igual a 180. Certo? Muito bem, espero que você tenha gostado da aula de hoje, de tirar as suas dúvidas sobre mínimo múltiplo comum. A gente se encontra na próxima aula sobre MDC. Vamos descobrir o que é MDC. Um beijo, até a próxima!